Deparei-me com o livro negro de Epstein, que contém os nomes e números de muitos perpetradores, mas também de cerca de 200 vítimas. E você acha que isso se relaciona com o caso Diddy? Você colocou o livro negro de Jeffrey Epstein na internet. Está correto? De fato, em 2015, 4 anos antes do caso se tornar nacional, ele escreveu o livro O Escândalo Franklin, sobre abuso e traição dos poderosos, sobre uma rede de tráfico interestadual, que era essencialmente uma cópia carbono da rede de tráfico de Epstein. Envolveu grandes júris sequestrados, como Epstein. O encobrimento envolveu grandes júris sequestrados. E eu publiquei esse livro em 2009, 2010, O Escândalo Franklin, e isso me esgotou bastante. Passei 7 anos naquele livro e mergulhei profundamente em uma rede de tráfico. E conversar com muitas vítimas é bastante brutal, e eu gastei meu próprio dinheiro nisso. Eu apenas senti que era uma história importante, porque eu tenho a noção de que crianças não deveriam ser traficadas com impunidade, mas a maioria da mídia mainstream discorda de mim. Sim, muitas pessoas na mídia mainstream acham essa noção estranha, mas eu tenho essa noção. Então parece ser assim, não parece? Sim, definitivamente. E eu também vou dar exemplos disso. E então o livro foi publicado, 2009, 2010. E então eu vi o que estava acontecendo na Flórida com Epstein. E suspeitei que ele estava administrando uma rede, também que ele estava traficando crianças. Nesse ponto. Em 2002, isso é muito antes de quase qualquer pessoa ouvir falar dele. Ou devo dizer, 2012, eu fui para a Flórida e fazendo minha coisa, eu estava batendo nas portas e caminhando pelas ruas e fazendo minha coisa investigativa. E me deparei com o livro negro de Epstein em 2012. E voltei para Nova York e tentei vender essa história sobre o livro negro de Epstein. E ninguém queria tocar nisso, Posso fazer uma pergunta rápida? Mas quando você diz que se deparou com o livro dele, como isso aconteceu? Alguém deu pra... Ok. E o ponto é que eu consegui obter muita documentação que não deveria ter porque eu não revelo fontes. Então, mas de qualquer forma, eu me deparei com este livro negro e eu fui para todas essas grandes revistas em Nova York. E eu moro em Nova York. E tentei apresentar a eles o livro negro. E ninguém quis tocar nele, ninguém. E então, em 2012, o Gawker finalmente o publicou, e então ele se tornou um fenômeno da internet, e todos escreveram artigos sobre ele. Mas o que é interessante é que eu sabia que comecei a chamar as vítimas. O livro negro contém os nomes e números de muitos perpetradores, mas também contém os nomes e números de cerca de 200 vítimas. Então, eu comecei a ligar para as vítimas e elas falaram sobre serem transportadas por aí e também falaram sobre a ilha dele, e a ilha dele realmente não tinha surgido até aquele ponto, né? Ou tinha, mas muito pouco. E nesse ponto, percebi que Jeffrey Epstein estava operando uma rede de armadilhas em todo o país e ele estava emparelhando crianças com pessoas muito poderosas. E era exatamente a mesma coisa com o escândalo Franklin, que os dois cafetões proeminentes, Lawrence King de Omaha e Craig Spencer de Washington, Distrito de Colômbia, estavam voando com crianças por todo o país. E também havia chantagem envolvida, e descobri que todas as casas de Epstein eram chantagem de Ferrari branco bispo preto e sua mansão na Quinta Avenida. Ele tinha uma sala que tinha monitores que, de acordo com as vítimas, pessoas no plural monitoravam. Eles olhariam para os monitores. Isso era, devo dizer, monitoravam-nos. E quando comecei a descobrir essas coisas sobre Epstein, percebi que é muito parecido com o escândalo Franklin. E como eu disse anteriormente, a mídia mainstream não parece realmente se preocupar com o bem-estar das crianças. Estavam espalhando sujeiras sensacionalistas sobre Jeffrey Epstein, mas ninguém mencionou que ele traficou crianças por 25 anos. Precisamos agir. Ninguém mencionou isso.
em toda a reunião. Eu tenho uma pergunta. Isso foi antes dele conseguir aquele acordo vantajoso que ele conseguiu na Flórida? Ou isso foi antes disso, né? Ou foi depois disso? Foi depois disso que ele conseguiu o acordo vantajoso? Em 2008, como Epstein entrou na consciência pública, foi uma menina de 14 anos foi até seus pais e confessou que havia sido abusada por Jeffrey Epstein. E o Departamento de Polícia de Palm Beach apenas via Epstein como um bilionário do tipo filantrópico. Então, eles passaram 1 ano investigando Jeffrey Epstein e eles finalmente tiveram 5 vítimas menores de idade que vieram a público. E tinham 12 pessoas que corroboraram as vítimas menores de idade. E eles iriam indiciar Jeffrey Epstein em 5 consequências. Mas o Departamento de Polícia de Palm Beach sabia de outras 17 crianças que Epstein tinha. Então, no total, estamos falando de 22 crianças que Jeffrey Epstein havia molestado, que o Departamento de Polícia de Palm Beach. E havia um grande júri, e esse grande júri era muito, muito corrupto. Não sei se o seu público sabe sobre grandes júris, mas eles são muito, muito fáceis de corromper. Um juiz da Suprema Corte de Nova York uma vez disse que os promotores especiais de grandes júris têm tanto poder sobre os grandes júris que eles poderiam fazê-los indiciar. Um sanduíche de presunto? No escândalo Franklin, havia 2 grandes júris muito corruptos. Na verdade, havia 3. Um em Washington, Distrito de Colômbia, sem tráfico. Desculpe, eu gostaria de esclarecer. Você quer dizer que eles estão corrompidos, não que os jurados em si são corruptos, apenas são manipulados. De fato, promotores especiais são escolhidos de forma manipulada para apresentar provas aos jurados que são cidadãos comuns presentes no julgamento. E, essencialmente, o que o promotor especial mostra a eles como evidência. E as testemunhas que ele convoca são como os grandes jurados vão formar suas opiniões, certo? Se um promotor especial entrasse com a agenda de indiciar Jeffrey Epstein em 5 acusações de tráfico, ele teria tido 5 crianças vindo à frente para contar suas histórias, e Jeffrey Epstein. Contudo, o grande júri não indiciou Jeffrey Epstein em nenhuma acusação. E o promotor especial na Flórida era muito, muito corrupto. Era uma mulher e ela chamou apenas 2 vítimas, uma de 18 anos e outra de 16 anos, na época em que foram chamadas. Mas uma delas, a de 16 anos, tinha sido quando ela tinha 14, e a de 18 anos tinha sido quando ela tinha 16 ou 17. E essas eram crianças. E o promotor especial chamou-as de prostitutas. Quer dizer, essas transcrições foram divulgadas no início deste ano. E, na verdade, eu fiz um podcast sobre todo o grande júri, porque eu queria mostrar essencialmente o quão corrupto ele era. Sim, está no meu canal, podcast Nick Ryan. E quando o veredicto do grande júri foi anunciado, Michael Ryder era o chefe do Departamento de Polícia de Palm Beach. E ele simplesmente ficou furioso porque ele sabia, por causa do Palm. O grande júri disse que Jeffrey era uma criança única e Michael Ryder era o chefe de polícia do Departamento de Polícia de Palm Beach. E ele é um dos heróis desconhecidos nesta história. Porque ele aguentou muita pressão, ele foi seguido e foram usadas contra ele todos os tipos de táticas de intimidação. Mas ele simplesmente explodiu quando aquele grande júri não voltou com nenhuma acusação de abuso. E então ele foi até os federais, e os federais estavam... Alexander Acosta era o procurador dos Estados Unidos da América para o Distrito Sul da Flórida, e Michael Ryder foi até Alexander Acosta, o procurador dos Estados Unidos da América, e disse: isso é uma enorme injustiça. Essa é provavelmente a maior injustiça que já presenciei. O Departamento de Justiça precisa investigar Jeffrey Epstein e indiciá-lo por abuso infantil. E nesse ponto, os federais tinham uma lista de 35 vítimas menores de idade. E eles não indiciaram Jeffrey Epstein em uma única acusação de tráfico. Segundo Alexander Acosta, procurador dos Estados Unidos da América para o Distrito Sul, ele disse que foi instruído a se abster de processar Jeffrey Epstein porque Jeffrey Epstein era inteligência e estava acima do seu nível salarial.
E ele nunca negou ter dito isso. Obviamente, algumas pessoas muito poderosas intervieram para proteger Jeffrey Epstein. Um procurador dos Estados Unidos da América pode ser instruído a recuar por duas pessoas no governo, o presidente e o procurador-geral. Agora, essa mensagem pode ser entregue por um subordinado do presidente ou do procurador-geral, mas ela tem que emanar do mais alto dos altos. E para os federais encobrirem isso foi realmente ultrajante. Então, os federais fizeram esse acordo louco com Jeffrey Epstein, onde ele foi condenado a 18 meses em prisão contábil. Ele tinha permissão para sair durante o dia e ninguém mais que participou com ele e suas menininhas, todos eles foram indenizados. E finalmente Epstein fez 13 meses em uma prisão do condado, onde ele tinha permissão para sair durante o dia. E ele transformou sua ala no Taj Mahal, essencialmente. E então eu acredito que ele estava matando crianças enquanto estava ostensivamente encarcerado, mas ele certamente estava aprisionando-as após sua prisão. E que os federais intervieram em 2008. Então, você sabe quando, você sabe o quê? O promotor chamou as vítimas de prostitutas de forma inadequada, mas não era o caso. Ele não estava pagando para que elas fossem lá ter relações sexuais. Não estava atraindo-as para massagens e coisas do tipo. Ele estava atraindo-as para uma área onde ele poderia, de certa forma, se aproveitar delas, certo? Estou me perguntando por que ela teria se referido a alguém como uma prostituta? Laura Belovic era tão corrupta que, quero dizer, suas ordens eram, obviamente. Vamos encobrir isso. Certo, para abafar isso? Isso é o que ela fez. E então os federais encobriram. Mas pense nisso, aqui temos o traficante mais prolífico já reconhecido pela aplicação da lei. Jeffrey Epstein traficou crianças por 25 anos. E tanto o estado da Flórida quanto o governo federal encobriram. O tráfico é provavelmente o crime mais hediondo, certo? E o nosso governo acobertou a rede de tráfico de 25 anos de Jeffrey Epstein. Então, por que você acha que é assim? Por quê? E eu entro nisso em várias coisas que escrevi. Havia chantagem envolvida, definitivamente. De acordo com as vítimas, a casa de Epstein, em Distrito de Colômbia, estava equipada para chantagem audiovisual, quando a polícia de Palm Beach executou um mandado de busca no local. Eles encontraram câmeras escondidas e a ilha estava preparada para chantagem audiovisual. E provavelmente o seu lugar no Novo México também era usado para chantagem artificial. E ele bajulou alguns políticos muito poderosos e algumas pessoas financeiramente muito poderosas. E se há imagens em vídeo de alguém, um menor, eles próprios vão votar exatamente como você disse para eles votarem. Observamos isso também no escândalo Franklin, onde um dos cafetões era um agente da CIA. E, segundo Alexander Acosta, Jeffrey Epstein também era um ativo da CIA. É essa a parte que estou me perguntando. Você acha que isso é verdade? Jeffrey Epstein era um ativo da CIA? Sim, absolutamente. Disseram a Alexander Acosta para se destacar. Disseram a um procurador dos Estados Unidos da América para se destacar. Então isso tem que vir do ápice do poder. Como eu disse antes, o presidente ou o procurador-geral, isso pode ser entregue por um subordinado deles. Mas foi definitivamente ou do executivo ou do Departamento de Justiça. Esse é o ápice do ramo executivo ou do Departamento de Justiça. Então é por isso que eu acredito. Uma das razões pelas quais acredito que Jeffrey Epstein estava envolvido em chantagem é porque existe um canto escuro e maligno do nosso governo que chantageia pessoas. E falamos sobre como a KGB, pessoas negras, a contra-inteligência também chantageia pessoas e a contra-inteligência continua a chantagear pessoas. Sim, eu ia dizer que você já leu aquele livro? Você já leu o livro Um Assassino Econômico? Sim, Confissões de um Assassino Econômico Eu Era. Aquele livro inteiro é sobre chantagem, colocando pessoas e países inteiros em uma posição onde você pode chantageá-los. Obviamente com incentivos financeiros, mas ainda é a mesma premissa. E eles vão a extremos extraordinários para colocar esses países em dívida extrema.
para que possam fazer com que votem do seu jeito ou manipulá-los. Com isso. Bem, nós sabíamos que Jagger Hoover era um chantagista, e ele foi um chantagista por muitos, muitos anos. E quando eu estava inicialmente cortando Mike Heath no escândalo Franklin, eu consegui chegar a um dos fotógrafos de chantagem e estava tentando entender tudo. E ele disse, é uma vez que você está comprometido. É como se você estivesse em um iate, e é um belo iate, e é um belo dia. E você pode ter tudo o que quiser nesse iate. Mas se você decidir sair do iate, as pessoas no iate vão garantir que você caia. E é isso que a chantagem é. É por isso que ninguém está vindo a público sobre ser chantageado. Posso te dar alguns exemplos de pessoas que foram chantageadas. Larry Craig era um senador muito conservador de Idaho, que esteve em Washington, Distrito de Colômbia, por 25 anos. Inicialmente, ele era um representante dos Estados Unidos da América, e então ele finalmente se tornou um senador. E ele tinha o pior registro, ou um dos piores registros, de votação contra os direitos dos homossexuais. E ele era um homossexual enrustido. E eu escrevi um livro chamado Confissões de uma Madame de Distrito de Colômbia, a Política do Sexo, Mentiras e Chantagem, e eu o escrevi com Henry Vance. Isso foi, sim, eu sinto que me lembro desse livro, tinha um serviço de acompanhantes gays, e ele estava bajulando Larry Craig. E então houve um filme chamado Outrage, feito por Kirby Dick, um muito estimado documentarista, e indicado para 2 prêmios da Academia, onde ele entrevista pessoas que outros acompanhantes com quem Craig teve relações sexuais. Então Craig está conseguindo acompanhantes de Henry Vincent, e ele também está conseguindo acompanhantes de onde quer que ele possa conseguir acompanhantes. E ele acabou sendo preso em um banheiro de aeroporto. E eu acho que isso é meio que uma nomenclatura que eu não estou realmente familiarizado, mas em banheiros, eu acho. Se alguém bate o pé no chão, isso é um sinal para outra pessoa que eles estão prontos para a ação. Então havia uma equipe de vício que estava batendo o pé no chão e Larry Craig o propôs. E aqui está os Estados Unidos da América. Um senador dos Estados Unidos da América propondo a um policial disfarçado em um banheiro de um aeroporto em Minneapolis. E quão difícil seria comprometer um cara assim? Quer dizer, você dá um smartphone a uma criança e um projeto pós-aula, ele poderia ter comprometido o Craig, certo? E é engraçado porque eu sou de Minneapolis e eu estava em um banheiro em Minneapolis, sentado no vaso sanitário e então na serra. Ao meu lado, alguém estava batendo o pé no chão e eu pensei que eles tinham um distúrbio neurológico. Eu não tinha ideia do que eles estavam tramando e estou feliz por não ter dito. Posso ajudar você? Então, Larry Craig é um cara que obviamente era meio rude. Dennis Hastert era o presidente da Câmara, ele era o número de acordo com nossa Constituição, ele era o 3º cara em termos de poder. Se o presidente e o vice-presidente caírem, Dennis Hastert seria o presidente. E ele, meninos menores de idade, há muitos anos. Ele se tornou presidente da Câmara, sendo um especialista em braço forte. Ele realmente pressionava as pessoas para fazê-las votar do jeito que ele queria. Ele provavelmente tinha material para chantagem também. Mas Hastert finalmente se aposentou e uma de suas vítimas começou a chantageá-lo. E o FBI foi atrás de Hastert, embora agora Hastert tenha decidido sair do iate. Eu não sei porquê. Mas se o FBI poderia ter ido até a pessoa que estava chantageando Hastert e dizer: pare de chantagear Hastert, ou então nós somos o FBI. E você vai ter muitos problemas. Mas eles foram atrás do Hastert em vez disso. E havia um intérprete do FBI chamado Sabella Edmonds. E na documentação do processo, o FBI sabia que Dennis Hastert estava indo para lugares de má reputação em tempo real.
Então, eu acredito que Dennis Hastert estava muito comprometido e ele era o terceiro cara em termos de poder constitucional. Então você está, não é... Ok, este é um exemplo. Acabei de te dar 2 exemplos. Desculpe, tudo bem. E você acha que é porque Epstein tinha material comprometedor sobre pessoas assim? Ele foi instruído a ficar quieto. Alguém que sabe pedir um favor. Para pedir ao promotor que se afaste, eles se afastam. Não, o promotor foi ordenado. O procurador dos Estados Unidos da América foi ordenado a se levantar. Você sabe, Ok, sim, ordenado. Ele foi avisado. Ei, recue, não insista nisso. Mas eventualmente Epstein acaba com os 18 meses, que é um tapa na mão. Você sabe, ele basicamente tem que dormir. Você fica cansado, vai para a cadeia, dorme algumas horas e volta para casa. Dormir com calor à noite pode ser muito perturbador. Se você tem problemas para adormecer, acorda suando no meio da noite ou tudo isso, é aí que a Ghost Bed pode ajudar. Como fabricante das camas mais frescas do mundo, a Ghost Bed é a sua escolha para colchões, travesseiros e roupa de cama refrescantes. Dos tecidos Ghost Ice exclusivos à tecnologia patenteada de ajuste à temperatura corporal, todo colchão Ghost Bed é projetado visando o resfriamento. Então, seja você quer um colchão mais macio que amorteça seus ombros e quadris, ou uma opção firme com suporte excepcional, seu Ghost Bed irá mantê-lo fresco e confortável a noite toda. Ao comprar um colchão Ghost Bed, seu conforto está assegurado. Você pode experimentar seu colchão por 101 noites sem risco para garantir que ele é o ajuste certo para você. Além disso, oferecem frete grátis e a maioria dos itens é enviada em 24 horas. Se você tem dúvidas sobre qual Ghost Bed escolher, faça o quiz de colchões deles. Responda algumas perguntas e receba uma recomendação personalizada. Nossos ouvintes podem obter 50% de desconto em todo o site por tempo limitado. Basta visitar ghostbed.com/cox e usar o código COX no checkout. Novamente, é ghostbed.com/cox, com o código COX no checkout, para economizar incríveis 50% em todo o site, por 18 meses. E depois? Mas isso realmente não diminui seu apetite de forma alguma. Ele continua depois disso. Ele continua e seu vício se intensifica. Além disso, ele está traficando essas garotas. Há um congressista dos Estados Unidos da América chamado Tim Burchett, do Tennessee, e eu o tive no meu podcast. E ele tem ensinado bastante abertamente que muitos de seus colegas no Congresso estão comprometidos com armadilhas de mel. Armadilhas de mel não são algo novo. Quer dizer, chantagem política é tão antiga quanto a política, sabe? Tão antiga quanto a política. Vou te dar um exemplo. As pessoas acham que seus pais fundadores eram santos e o que fizeram foi incrível, mas tinham suas fraquezas. Alexander Hamilton estava tendo um caso com uma mulher de 23 anos que era casada e o marido dela estava chantageando Alexander Hamilton. E havia um jornalista sensacionalista que expôs Alexander Hamilton e esse caso. E Thomas Jefferson e Alexander Hamilton realmente tinham uma enorme antipatia um pelo outro. Então, quando Thomas Jefferson se tornou presidente, esse jornalista sensacionalista sentiu que Jefferson lhe daria um cargo na administração, porque ele expôs Hamilton e ele não fez isso. Então, o jornalista sensacionalista expôs Jefferson por ter um caso com uma de suas escravas, chamada Sally Hemings. E, na verdade, o DNA confirmou isso, certo? Então, a chantagem política está com os Estados Unidos desde que os Estados Unidos existem. Ok, bem, então, mas em um certo ponto, Epstein é indiciado. O que aconteceu com Epstein foi, e isso aconteceu com Craig Expanse, e eu também acredito que aconteceu com Diddy. Se você é um chantagista, não pode receber muita atenção da mídia, porque isso vai acabar com seu trabalho como chantagista. Um dos cafetões no escândalo Franklin teve muitas histórias escritas sobre ele, e ele acabou se matando. Agora, as pessoas na internet acreditam que ele foi induzido ao suicídio. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele se matou. Mas também acredito que provavelmente disseram a ele: ou você se mata, ou nós vamos te matar.
Faça a sua escolha. E com Epstein havia artigos saindo do Miami Herald, eles fizeram uma série sobre ele. Então, sua capacidade de ser um chantagista foi completamente interrompida e havia muita mídia sobre ele. E eu acredito que é por isso que ele foi retirado, porque ele foi preso. Certo. O que você acha? Então, o que aconteceu com a morte prematura dele? Como você chama isso? O que você disse? Ele cometeu suicídio? Sim, bem, quero dizer, ocorreram tantas anomalias naquela prisão. Os guardas dormiam e um deles não era de fato um guarda. Seu colega de cela havia sido levado e as câmeras estavam desligadas. Eu acredito nisso. JFFRZEPSTIN. Bem, quero dizer, obviamente, ou ele se matou ou alguém o ajudou. Mas aqui está a coisa sobre isso. É um despiste. Todos se concentram em saber se Jeffrey Epstein se matou ou não, mas ninguém se atenta. E nossa mídia é culpada disso. Ninguém se concentra no fato de que Jeffrey Epstein traficou meninas menores de idade por 25 anos. Eu li muitos artigos sobre Jeffrey Epstein e escrevi em alguns artigos sobre Jeffrey Epstein. Eu percebi isso. Sobre a nossa mídia mainstream, ninguém está responsabilizando a mídia mainstream pelas graves injustiças que foram encobertas pelo Departamento de Justiça. E eu acredito que existem pessoas na mídia que são chantageadas. Personalidades da mídia são tão suscetíveis à chantagem, eu acho, quanto os políticos. Mas com políticos você está lidando com machos alfa. Eles são altamente sexualizados, são arrogantes, e nada torna as pessoas estúpidas como sexo e arrogância, essas duas coisas. Quando se combinam os dois, há uma sinergia poderosa que torna as pessoas muito estúpidas e altamente suscetíveis à chantagem. Bem, quero dizer, acho que as pessoas provavelmente estão focando no fato de que você sabe que ele potencialmente era não sei o que você diria que matou ou assassinou, como preferir chamar, assassinado. Então eu acho que as pessoas estão focando nisso porque você sabe, mais uma vez, isso mostra que alguém no governo, porque teria que ser alguém com uma quantidade extrema de poder para conseguir isso. Então acho que eles se concentram nisso porque talvez estejam pensando se existe uma prova irrefutável em algum lugar, sabe? Eu posso te dizer por que isso está sendo focado, porque a mídia mainstream está focada. Ok, a mídia mainstream não se concentrou na justiça para todas essas vítimas. A mídia mainstream está apenas focada em se Epstein se matou ou não. Essa é a triste realidade. A mídia mainstream era hábil em publicar artigos sensacionalistas sobre Bill Gates. Na verdade, acredito que essa reportagem sobre Bill Gates provavelmente também estava errada. De acordo com a mídia mainstream, Jeffrey Epstein encontrou Bill Gates em 2011. Mas eu tenho um artigo do The Evening Standard, o Evening Standard do Reino Unido, que diz que eles estavam fazendo negócios no século XIX. Isso é antes, este artigo é de 2001. E também fala sobre as conexões de inteligência de Jeffrey Epstein. Nossa mídia foi muito negligente ao relatar sobre Jeffrey Epstein e seus crimes. Quando você pensa, tipo, quando eu consegui o livro negro, havia, eu não sei, 200 vítimas nele. Mas havia muito mais vítimas. E havia vítimas na Califórnia, havia vítimas no Novo México, havia vítimas em Nova York, havia vítimas em Londres, havia vítimas em Paris. A rede pedófila de Jeffrey Epstein era, quero dizer, intercontinental. Então, todas essas crianças foram destruídas. E o que a mídia não transmite, o que é realmente uma pena, é que traficantes de pessoas, são pessoas cruéis, muito cruéis. E a mídia fez Epstein e Maxwell parecerem não tão agradáveis, mas, sabe, certamente não tão cruéis quanto eles realmente eram.
Houve alguns livros escritos por sobreviventes de Epstein e temos documentação de um processo, e Epstein e Maxwell eram pessoas cruéis, muito cruéis. E a mídia também realmente não noticiou isso, né? O que é realmente outra coisa triste. Isso foi negligenciado no caso Epstein. Então você sente que isso se liga ao caso, Didi? Bem, ok. Então, escrevi o livro O Escândalo Franklin, História Certa dos Corretores de Poder, para ser uma traição. E Epstein era essencialmente uma cópia carbono. Acredito que a rede Franklin era maior que a rede Epstein. Mas foi apenas por volta de 11 ou 12 anos, enquanto Epstein traficava crianças. Por, eu acho, provavelmente cerca de 25 anos. E o que você tem com Didi é algo muito semelhante. Sabemos que todas as casas de Didi foram equipadas para chantagem audiovisual também e que ele gravou seu ônibus gratuito. Isso foi corroborado por várias pessoas. E a coisa com Didi é que ele tinha sido um bandido e um estuprador por anos. Mas houve, quando os federais o derrubaram, houve, acredito, pelo menos 5 processos que foram lançados contra ele. Certo. Pode ter chegado a 8, e 2 desses processos eram de menores. Eles eram menores quando supostamente foram abusados por Didi. E então Little Rod, um produtor de hip hop, veio a público e disse: Didi estava constantemente traficando crianças. E aqui está a conexão entre os dois. Havia um procurador dos Estados Unidos da América chamado Damian Williams, e ele era procurador dos Estados Unidos da América para o Distrito Sul de Manhattan ou Nova York, o que geralmente o torna o mais poderoso oficial federal de aplicação da lei na cidade de Nova York. E ele foi o cara que cuidadosamente coreografou o julgamento de Ghislaine Maxwell. Havia 4 vítimas que foram chamadas no julgamento de Ghislaine Maxwell, e essas 4 vítimas só tinham sido por Epstein e Maxwell. Eles não sabiam de todos os outros intermediários de poder. O abuso deles tinha sido, de certa forma, insular. Damian Williams também é o procurador dos Estados Unidos da América, que supervisionou o grande júri que indiciou P. Diddy. Aqui vai um fato divertido. Tanto Maxwell quanto Diddy foram indiciados por conspiração, mas ninguém mais foi indiciado. Quer dizer, como pode? Como você pode ser indiciado por conspiração quando ninguém mais é indiciado? Então, Damian Williams realmente encobriu várias das pessoas que estavam envolvidas com Diddy, e ele também encobriu o tráfico de Diddy e um trabalho sujo. Aqui está o que deveríamos estar focando. O cofre de Jeffrey Epstein foi perfurado e o FBI confiscou centenas, se não milhares, de DVDs. Acredito que muitos deles estavam agrupados e eram DVDs comprometidos. Por que não ouvimos falar sobre isso? Porque ninguém relatou isso? Parece que eles foram colocados em um buraco negro? Quando Epstein morreu, o Departamento de Justiça declarou o caso encerrado. Preenchi um ato de liberdade de informação e queria relatórios sobre os DVDs, não os DVDs em si. E então o FBI me disse que o caso ainda estava em andamento. Mas se as pessoas realmente quisessem se concentrar em algo, deveriam se concentrar nos DVDs que foram apreendidos na casa de Jeffrey Epstein em Manhattan. Certo. Então, onde ainda está o livro negro que você colocou? Sim, acabou tudo agora. Sim, tudo o que você precisa fazer é digitar. Jeffrey, eu vi o Black Book, ele vai aparecer, e a versão que eu coloquei lá. Nós ocultamos os números de todos. Mas os números de telefone... Sim, mas agora tem versões disso que estão sem redação. Certo. E muito poucas publicações me deram crédito por colocar o livro negro na internet. E eu acho isso um tanto fascinante, porque toneladas de tinta foram derramadas sobre aquele livro negro, toneladas de tinta foram derramadas sobre aquele livro negro.
e apenas 2 públicos. Uma publicação mencionou meu nome e outra publicação realmente publicou uma história sobre mim, colocando o livro negro na internet. Mas além disso, mães, a palavra sobre Nick Bryant e o livro negro, como o livro negro foi introduzido em... A consciência pública foi. Alfredo Rodrigues era o gerente da casa de Jeffrey Epstein. E ele surrupiou o livro negro em 2005, 2006. E quando os advogados começaram a lançar processos contra Jeffrey Epstein, ele tentou vender o livro negro para um dos advogados. E o advogado chamou o FBI. E o FBI fez uma operação e conseguiu o livro negro. E Rodrigues disse que ele cercou pessoas que estavam em conluio com Jeffrey Epstein. E então existem pessoas com vários números de contato. Alan Dershowitz está circulado e ele tem vários números de contato. Bill Clinton não está circulado, mas Epstein tinha 25 números de contato para Bill Clinton, o ex-líder da maioria no Senado. George Mitchell. Acredito que ou ele está circulado ou há vários números para ele. Mas uma das vítimas veio a público e disse que ele era menor de idade. Ehud Barak, o ex-primeiro-ministro de Israel, está circulado. E ele realmente estava morando no prédio de apartamentos, ou ficou no prédio de apartamentos onde Jeffrey Epstein colocou suas vítimas. E uma vítima se manifestou e disse que ela havia sido molestada por Ehud Barak. Ok, desculpe, continue. E Ehud Barak era você sabe, o primeiro-ministro de Israel. E este tema é repetido com o escândalo Franklin. Havia pessoas no ápice do poder que estavam sendo bajuladas por King e Spence. E essa é uma das razões pelas quais eu não consegui publicar aquele livro. Todos rejeitaram aquele livro. Quer dizer, eu tive 2 agentes tentando vendê-lo, ou talvez um apenas olhou para a proposta do livro e um tentou vendê-lo. Mas ninguém quis tocá-lo porque pensaram que essas pessoas eram apenas... Eles simplesmente tinham muito a perder por causa das crianças. E descobrimos com Everstein que isso não é verdade. Isso não significa nada, sim. Eles vão assumir riscos críticos. Sim, eu ia dizer, quando é um vício, você joga a cautela ao vento, certo? Tipo, você sabe quantos superpoderosos ou ricos são alcoólatras? Ou você sabe que eles estão usando drogas? Ou tem conhecimento de que eles enfrentam problemas? Então você tende a... Além disso, você também chega a isso. Acredito que esse status faz você se sentir invencível, como se o dinheiro fosse te isolar de alguma forma. Então você assume todos os tipos de algumas pessoas, assume todos os tipos de riscos. Leon Black, bilionário, pagou inexplicavelmente $150 milhões a Jeffrey Epstein. Por quê? Sem motivo não, nenhum. Aqui está o motivo que foi oferecido pela mídia mainstream, que é incrivelmente desonesto. Alegaram que Jeffrey Epstein o ajudou a reduzir impostos. Isso mesmo, Leon Black deu a Jeffrey Epstein 159 e em 1987, Les Wexner, outro bilionário, deu a Jeffrey Epstein procuração sobre todo o seu dinheiro, onde Epstein poderia fazer o que quisesse com qualquer dinheiro de Les Wexner. E Les Wexner era o fundador e Chief Executive Officer da All Brands, naquele ponto que possuía Victoria's Secret e Tommy Hilfiger. Número de linhas fluindo. Então, Les Wexner dá a Jeffrey Epstein procuração sobre cada único dólar que ele tem. E a mídia, e eu não consigo acreditar nisso, quero dizer, você fala sobre ser desonesto. A mídia era o New York Times ou a Vanity Fair. Eu estou inclinado a... O New York Times disse que o motivo pelo qual Les Wexner fez isso foi porque ele estava solitário. Ele estava. Então, ele deu a Jeffrey Epstein procuração sobre bilhões de dólares porque ele estava solitário. Quer dizer, se você acredita nisso, tem uma ponte no Brooklyn que posso te dar por um ótimo negócio.
Bem, existem, você sabe, por US$ 1 bilhão. Você pode. Você pode comprar muitas empresas sem precisar doar ou transferir para ninguém. Mas por que um grande veículo de mídia diria algo tão estúpido? Quer dizer, é muito óbvio que esses veículos de mídia também entraram em modo de encobrimento. E havia o fundo de compensação às vítimas de Jeffrey Epstein, que tem sido horrível. 225 mulheres se apresentaram, 150 receberam propostas de acordos e 8 recusaram. Então, dinheiro foi dado a 142 das vítimas de Jeffrey Epstein Bakins. E se você receber dinheiro desse fundo, você tem que assinar um acordo de confidencialidade dizendo que não vai processar mais ninguém. Então, esse fundo está silenciando vítimas que o governo não conseguiu silenciar. E foi montado por Jordana Feldman e David Boies, né, que também representam um dos advogados, e assim que David Boies começou a representar as vítimas de Epstein, ele recrutou um cara chamado Stan Pottinger. E Stan Pottinger era um procurador-geral associado que encobriu todo tipo de coisa. Depois de encobrir tudo, ele decidiu se tornar um criminoso para ganhar muito mais dinheiro. E durante o caso Irã-Contras, ele foi pego conversando com iranianos sobre como eles poderiam importar armas sem levantar suspeitas. E havia uma gravação disso, de Stan Pottinger conversando com esses iranianos. E Rudolph Giuliani estava encarregado do caso. E o motivo dos iranianos terem sido presos? Mas o motivo pelo qual Stan Pottinger não foi preso foi porque, de acordo com o Departamento de Justiça perdeu a fita que tinha Stan Pottinger nela. Perdido, quero dizer, eles não poderiam ter dado a ele algo um pouco mais sólido do que apenas perder a fita. E este é o cara que David Boies recruta para ajudá-lo. Então eu acredito que o Fundo de Compensação Epstein-Binkham é uma operação de inteligência encobrindo outra operação de inteligência. E a narrativa. Nós não sabemos por quê. Algumas mulheres recebem acordos e outras não. Mas eu conheço 2 terapeutas, um é psicólogo, e na verdade ela é uma psicóloga muito estimada que acredita absolutamente nisso. Uma das mulheres que ela aconselha foi traficada por, eu presumo, quando ela tinha menos de 10 anos, e ela foi negada dinheiro do fundo. E então eu conheço outro terapeuta que aconselhou alguém, e este terapeuta acredita que essa mulher foi traficada por Jeffrey Epstein quando ela tinha menos de 10 anos. Então, existem 2 contas disso, e ambas solicitaram compensação, e a compensação às vítimas não lhes deu 1 centavo, porque elas não se encaixavam na narrativa. A narrativa é que não havia vítimas com menos de 14 anos. É assim que sujo é o fundo de compensação às vítimas. Bem, eles vão conseguir se candidatar e receber, sabe, algum tipo de alívio do fundo? Tipo, eles têm que provar alguma coisa? Ou eles estão bem, então eles têm que provar isso? Eu estive na casa e fui contatado por eles. Deve haver alguma prova, não se pode simplesmente dizer isso. O primeiro garoto que eu mencionei, ou a primeira pessoa que realmente estava na tenda dela, ela descreveu o interior da casa de Jeffrey Epstein em Nova York. Ela conhecia muitos detalhes sobre aquele bairro. E ela não cresceu naquele bairro. E o psicólogo realmente acredita nela. E como eu disse anteriormente, este psicólogo que a aconselha é um dos psicólogos mais conceituados nos Estados Unidos, especialmente ao trabalhar com sobreviventes de abuso ou trauma. Então isso é o fundo de compensação às vítimas. É apenas mais um encobrimento. E o que é realmente ultrajante é que se alguém assina, como eu disse anteriormente, se alguém recebe dinheiro desse fundo de compensação, então é isso. Eles assinam um acordo de confidencialidade, impedindo-os de processar outros. E isso é realmente horrível, porque as vítimas de abuso sexual se curam falando sobre seu abuso. Quero dizer, é assim que elas se curam.
Porque eu escrevi muito sobre tráfico, eu cheguei a conhecer, e na verdade eu falei em algumas conferências de tráfico muito grandes. O Centro Nacional de Exploração Sexual tem um encontro internacional todos os anos. Eu falei em 3 desses encontros e na Sociedade Internacional para o Estudo em Trauma e Dissociação. Eu falei em um dos seus encontros internacionais e também falei em um seminário que eles organizaram. Então eu tenho muito, ao longo dos anos, aprendi muito sobre tráfico e o que o tráfico se torna, o tipo de abuso que eles sofrem. E realmente é uma tragédia que essas mulheres assinem esses acordos de não divulgação, porque isso acabará afetando suas... Estou de volta à lista, claro, estou de volta à lista, que é o que você está dizendo que não existe, mas que está tudo bem. E que isso realmente faria muito sentido. É por isso que nunca é lançado. É por isso que, eu não sei. Se. Bem, você sabe, parece que haveria algum tipo de algo, mas... Quero dizer, procure o livro, peça ao seu público Google o livro negro de Epstein e você verá que todas as pessoas que estão nesse livro negro agora. Nem todos são pedófilos convictos, mas muitos não são. Há aqueles que são. Estou me perguntando, eu estou sobre a lista. Eu estou me perguntando, é essa a lista que, você sabe, a lista que está sempre sendo referenciada? Esta pode ser uma lista simplesmente que o governo criou. Você sabe, esta é a lista das pessoas que nós achamos que estavam, você sabe, envolvidas nisso. Talvez não seja, pois eles precisariam ter alguma lista. Então, não significa necessariamente que, quanto mais eu penso, não significa necessariamente que há uma lista que Epstein estava mantendo. Poderia ter sido apenas uma lista criada pelo governo para apontar as pessoas que acreditam ter participado. Essa lista pode existir sem nunca ter sido divulgada. Fico me perguntando sobre isso. É muito isso, é um cenário totalmente plausível. Mas, quando as pessoas falam sobre a lista, elas se referem à lista de Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein. E você afirma que nem acredita na existência disso. O mais perto que chegamos é o livro negro. Mas no que as pessoas deveriam se concentrar são todos esses DVDs que o FBI apreendeu que aparentemente foram para um buraco negro. Se você vai conseguir nomes de perpetradores, eles certamente estarão nos relatórios que o FBI obteve nesses DVDs. É a mesma coisa com esses que o Didi, você sabe, o governo tinha, você sabe que eles confiscaram ou o que quer que tenham coletado, ou você sabe, em suas incursões, todo esse equipamento. No Didi. E eles conseguiram um monte de fitas, eles nunca admitiram que realmente tem isso. Há algo nessas fitas, você sabe, de estar circulando que há crianças, que são crianças, está circulando que há tudo isso. Mas o governo nunca veio a público e disse que tem vídeo desses eventos. Na verdade, há alguém do Departamento de Segurança Interna. E eles disseram que há realmente um vídeo de menores de idade. Não de menores de idade, mas há uma gravação clandestina que foi apreendida. Bem, Clandestino pode significar qualquer coisa. Isso significa que eles estão fazendo sexo. pessoas? Sim, quero dizer, sem saber que estavam sendo gravadas, que havia todos os tipos de câmeras. E foi a segurança interna que invadiu a casa do Didi em Los Angeles e também em Miami, certo? Geralmente isso é feito pelo FBI de tráfico interestadual de crianças ou tráfico de pessoas, mas a segurança interna tem um ramo que lida com o tráfico de pessoas. Mas esse mandado de busca emanou do Distrito Sul de Nova York. Damian Williams, sobre quem eu falei, encobrindo tanto Epstein quanto Maxwell e também encobrindo Didi. Por que o mandado de busca emanaria do Distrito Sul de Nova York quando as buscas foram em Los Angeles, nas casas de Didi em Los Angeles e depois também em Miami? Imaginei que eles seriam do sul da Califórnia. E isso é uma prova adicional de que Damian Williams é muito corrupto. E ele queria garantir que o Distrito Sul fizesse o controle de danos no Didi. E o fato de Didi ter sido indiciado por conspiração e ninguém mais ter sido indiciado é apenas mais uma evidência de que isso é um grande acobertamento. Bem, eu acho... É engraçado porque é um conceito um pouco difícil de entender, onde a maioria das pessoas diria que não faz sentido.
Ele vai indiciá-lo quando e depois encobrir. Apenas porque não indiciá-lo. A verdade é que ele está prestes a ser indiciado por alguém, já que isso inevitavelmente ocorrerá. Eu quero ser capaz de ser a pessoa que o indicia para que eu possa correr algum tipo de interferência para quem quer que esteja envolvido nisso tudo. Então, podemos fazer o controle de danos para essas pessoas para que isso faça sentido. O conceito ele é um pouco difícil de entender para a maioria das pessoas, mas faz sentido quando você faz a ligação. Exatamente. E Damian Williams mostrou que está disposto a fazer o trabalho sujo de pessoas muito, muito corruptas. E ele mesmo é um indivíduo muito corrupto. Ele renunciou ao cargo de procurador dos Estados Unidos da América para o Distrito Sul há algumas semanas. Seu trabalho estava concluído. Agora vai ser passado para outra pessoa tão corrupta quanto ele, para encobrir o resto do escândalo do Diddy. E, novamente, Diddy estava recebendo muita atenção da imprensa por causa desses processos que foram lançados contra ele. Acho que em março, provavelmente havia 8, e a mídia estava reportando sobre eles. E, como eu disse, com Spence, o escândalo Franklin e Epstein, e também Diddy, se você é um chantagista, é improvável que você tenha sucesso no trabalho se as pessoas souberem das câmeras escondidas mencionadas nos processos. E, além disso, P. Diddy, quero dizer, ele começou a Bad Boy Records com Clive Davis em 1993, e Clive Davis. Havia um documentário sobre ele sendo um veterinário benigno e ajudando todas essas pessoas em suas carreiras. Clive Davis é um criminoso, um grande criminoso, e ele foi indiciado por não fraudar o IRS uma vez, ou acusado não uma vez, não 2, 3 vezes. Ele foi acusado de fraudar o IRS. Ele também esteve envolvido no maior escândalo de paiola de todos os tempos. E isso é quando as gravadoras dão dinheiro para DJs ou estações de rádio, certo? E então houve Gianna Buzzi, um cara chamado Pasquale Falcone, que foi preso contrabandeando muito para os Estados Unidos da América, e o Fed começou a investigar Pasquale Falcone. E eles notaram que ele e Clive Davis, chefe da ABC Records na época, haviam criado diversas empresas de fachada. E internamente, Clive Davis desviava dinheiro para empresas de fachada. E ele era um negociante. E também na principal família genovese. E você quer saber quanto tempo Clive Davis cumpriu por toda essa criminalidade? 20, 30 anos. Ele não cumpriu um dia sequer. Não, isso é loucura. Ele conseguiu um acordo bem melhor que o seu. Sim, e eu não conhecia as pessoas certas. Você precisa conhecer as pessoas certas. E tenho certeza de que a criminalidade dele superou a sua de longe. Mas, e então, a única maneira de uma pessoa não passar um dia na prisão com esse grau de criminalidade é se ela estiver trabalhando com o governo. Acho que Clive Davis e Diddy caminharam juntos pela estrada de tijolos amarelos. E é aí que eu acho que Diddy começou a ter sua proteção, sendo sua proteção para toda a sua criminalidade. E eu acho que tem mais de 120 processos de assédio sexual contra ele. E muitos deles foram com menores de idade. Ele tem feito isso todos esses anos e ele é apenas bom nisso. Mas, novamente, esses processos começaram a surgir e ele começou a ganhar mídia e então era hora de derrubá-lo. Então eu quero meio que tocar no assunto, né? Você tem um livro que saiu recentemente sobre o Watergate. E é engraçado porque, caramba, eu tive um cara aqui alguns meses atrás e mencionei o Watergate. E eu meio que dei a ele um resumo rápido do que tinha acontecido. Ele me olhou do outro lado da mesa e disse, isso não está nada certo. Eu fiquei tipo, o quê? Então, eu tinha o tipo de versão que eu tinha, sabe? E ouça, eu não estava tão longe assim, mas eu estava mais longe do que certamente pensei que estava. Eu me identifiquei muito com o Nick,
Eu pensei que Nixon estava meio que por dentro o tempo todo e meio que ditando todo o assunto. Eu também pensei que quando os ladrões entraram no hotel Watergate, era a primeira vez que eles estavam indo para realmente colocar escutas pela primeira vez. Na verdade, durante nossa conversa, descobri que os ladrões estavam removendo os fios. E eu fiquei tipo, ok, eu não fazia ideia disso. Estava totalmente enganado. Na verdade, ainda estou errado. Ainda. Meu livro sobre Watergate contém 2.328 citações. Acredito que peneirei milhares de páginas. Passei muito tempo naquele livro. Mas Watergate é muito complexo. É uma conspiração dentro de uma conspiração. Então é uma história muito complexa. Muitos escreveram citações notáveis sobre o escândalo de Watergate, mas eles as tornaram tão convolutas que os livros precisam ser estudados, eles não podem ser lidos. O que aconteceu com Nixon é que ele tinha sido um guerreiro da Guerra Fria e um anticomunista muito firme. E quando ele foi eleito e concorreu em 1960 contra John Kennedy e Louis B., mas então ele concorreu em 1968. E ele estava falando sobre estender ramos de oliveira tanto para os russos quanto para os chineses. Ele havia percebido antes, nossa política externa havia sido uma de contenção, e é por isso que estávamos no Vietnã. Íamos conter o comunismo no Vietnã. E nós havíamos feito isso na América do Sul, e também havíamos feito isso em outras partes do mundo. Ele notou que o confinamento não estava dando certo. Era apenas muito caro. Então, quando ele foi eleito presidente, acho que no seu segundo dia, ele emitiu um memorando de segurança nacional. 2, acredito que era chamado. E basicamente o que ele disse foi que a CIA, o Pentágono e o Departamento de Estado não terão nenhuma influência nos meus pontos geopolíticos. Como todos eram falcões, ele estava basicamente mandando os falcões, a CIA, o Pentágono e o Departamento de Estado irem para o inferno. E então, ele começou a fazer negociações clandestinas com os chineses e também com os russos, e com os chineses ele abriu a China para relações diplomáticas. Nós não tínhamos relações diplomáticas com os chineses desde que se tornaram comunistas. E então ele disse aos russos porque realmente queria reduzir as armas nucleares. E ele disse aos russos que estava disposto a desistir do Vietnã se eles estivessem dispostos a começar a negociar sobre armas nucleares. Como eu disse, ele estava fazendo isso em segredo, porque sabia que os falcões seriam muito contra ele. Na verdade, os chefes do Estado-Maior Conjunto iniciaram uma rede de espionagem contra Nixon. É conhecido como o caso Moore-Radford. Foi citado inúmeras vezes. Mas os chefes de Estado conjuntos queriam saber exatamente o que Nixon fazia com os comunistas. Então eles tinham esse anel de espionagem que estava lá por cerca de 3 anos antes da administração Nixon revelá-lo. E depois que a administração Nixon revelou o anel de espionagem, então a CIA começou a infiltrar-se na administração Nixon. Todos aqueles caras que invadiram o Watergate eram da CIA, certo? Exceto por G. Gordon Lett. Todos eles eram caras da CIA. E eles invadiram, e você está correto, eles invadiram 2 vezes. Segundo James McClure, supostamente aposentado da CIA e um dos invasores, o grampo estava com defeito ou eles pretendiam usá-lo, mas um deles não funcionava corretamente. Então G. Gordon Liddy, que odeio usar essa palavra novamente, era ostensivamente o chefe dos encanadores. Ele fez McCord entrar uma segunda vez. E aqui está a conspiração dentro de uma conspiração. Os caras da CIA trabalharam muito para serem pegos na primeira vez, eles realmente queriam ser pegos. Eles se registraram no Watergate por volta da meia-noite e se registraram no Conselho Federal de Reserva, que ficava no 8º andar do Watergate. E o Comitê Nacional Democrata ficava no 6º andar. Mas o Conselho Federal de Reserva havia sido assaltado 1 mês antes, então a segurança no Conselho Federal de Reserva foi intensificada.
e à meia-noite você tem um monte de caras fazendo check-in e o guarda de segurança tinha o quociente de inteligência de um abacate. Ele não conseguia juntar as peças. Então, na segunda vez que eles entraram, um dos confederados de McCord, Alfred Baldwin, ligou para o Distrito de Colômbia. Havia um cara da inteligência no Distrito de Colômbia. Um policial chamado Kyle Schoeffler disse à polícia do Distrito de Colômbia que haveria uma invasão no Watergate. E Schoeffler estava estacionado de maneira improvável com outros 2 policiais e provavelmente estacionou a algumas quadras do Watergate naquela noite. E ele nem deveria ter estado em Washington, Distrito de Colômbia. Então, essa é uma das conspirações que foi perpetrada com a Watergate, é que a CIA realmente queria derrubar Nixon. E eles alertaram o Departamento de Polícia de Washington. Mas o Watergate também estava ligado a uma armadilha de caça da CIA. Havia uma senhora chamada Heidi Ricken e ela administrava uma armadilha de caça da CIA nos apartamentos da Columbia Plaza, que fica a cerca de um quarteirão de distância do Watergate. E se você fosse ao Comitê Nacional Democrata e fosse uma pessoa importante, você iria até uma secretária e pediria a ela, tipo, um álbum ou uma coleção de fotos. Mas haveria fotos de todas as prostitutas que estavam trabalhando na Columbia Plaza. Isso é muito antes da internet, então era meio que à distância. Então você olha para a prostituta que você quer, e então a Columbia Plaza seria chamada e você conseguiria a prostituta, e então. E você também acabaria sendo comprometido pela CIA, porque eles tinham câmeras escondidas naquele bordel. Quando os ladrões foram pegos, um deles tinha a chave da gaveta onde as fotos eram guardadas, e o equipamento fotográfico deles estava em cima da mesa daquela secretária. Sim, então há 2 conspirações acontecendo dentro do Watergate. Isso é o que torna tudo tão incrivelmente complexo. Ok, bem, por que a CIA está conduzindo qualquer tipo de operações dentro dos Estados Unidos? Quer dizer, isso não é com eles. Antes, você tem caos, você tem a Agência Central de Inteligência, trabalhou, operou internamente por anos e... Isso é contra o estatuto deles, quero dizer. Apesar de ser contra o estatuto deles, isso não os impede de agir. E eu acredito, voltando ao assunto da chantagem, eu acredito que existe um canto escuro e nefasto da nossa inteligência que chantageia as pessoas. É assim que eles têm esse poder e podem dizer a um procurador dos Estados Unidos da América para recuar. Quer dizer, eles têm tanto poder que basicamente podem fazer o que quiserem. Bem, então escute, quão grosso é o seu livro? Me diga que você não gostou, já que tem tantas citações. Como assim? Você sabe. Não é? Meu livro não está espiado. Esses outros livros de Watergate estão espiados. Tentei manter o Watergate o mais simples possível. Cada frase tem isso, né? O motivo de haver tantas citações é porque cada frase tem uma citação. Ok. As citações são de documentação governamental, livros ou artigos de revistas. Então, a maior parte era material convencional que eu consegui triangular. Mas o livro tem apenas 220 páginas. Meu objetivo ao escrever este livro sobre o Watergate. Eu já havia escrito em livros anteriores sobre operações de chantagem da contra-inteligência, o escândalo Franklin, confissões de uma madame de Distrito de Colômbia e então este. E isso é o que me pegou quando comecei a investigar as armadilhas de mel da contra-inteligência, isso me levou ao Watergate. E eu também mostro que os famosos repórteres Bob Woodward e Kyle Bernstein são mentirosos patológicos. E o chefe do Washington Post também é um ativo da CIA, e Woodward é definitivamente um ativo de inteligência, com certeza. E eu realmente demonstro isso no livro. Então, a CIA de fato queria se livrar de Nixon. Eles armaram aquele assalto mal feito e então o Washington Post o perseguiu com ativos da CIA.
Kyle Bernstein não era um ativo da CIA. Acho que ele só queria dinheiro e garotas de graça. Como diriam os Dire Straits. Ok, então havia um verdadeiro garganta profunda? Garganta profunda é um composto, ok? Mas a informação mais prejudicial que foi dada a Woodward veio de Alexander Haig, que era o chefe de gabinete de Nixon. Alexander Haig odiava Nixon, mas ele era um metamorfo e conseguiu se tornar o ex-chefe de gabinete de Nixon. Quando o Watergate começou a explodir nele, ele renunciou. E Haig, que trabalhou para o Conselho de Segurança Nacional, e na verdade Nixon, ele começou como coronel. Nixon o fez general. Ele era o cara que estava dando informações realmente prejudiciais para Bob Woodward. Mark Felch quero dizer, isso é uma grande bobagem. Mark Falk nem sequer era empregado do FBI. Quando as informações mais prejudiciais estavam sendo reveladas pelo Deep Throat. Ele foi demitido pelo FBI e morava na Virgínia. Agora, de acordo com Bob Woodward, ele movia o vaso de flores na varanda dele se quisesse conversar com Deep Throat. E Deep Throat passava pelo apartamento dele a pé ou de carro e olhava para a varanda dele. Então, supostamente, devemos acreditar que Mark Felch havia sido demitido do FBI 6 meses antes. E ele está dirigindo para Washington, Distrito de Colômbia, todos os dias e olhando para a varanda de Woodward em busca de um vaso de flores. Mas aqui está a questão com isso. O apartamento de Woodward dava para um pátio. Então, para alguém olhar para a varanda de Woodward, você precisaria dirigir até um beco, sair do carro, caminhar uns 15 metros e olhar diretamente para cima. E essa é a história que eles nos venderam quando não estavam longe demais. Quando eu digo eles, eu digo Bob Woodward e seus confederados não estavam longe demais. Quando eles nomearam Mark Feltz, que tinha um caso sério de Alzheimer como um Detroit, e eu não acho que Mark Feltz provavelmente se lembrava do que era Watergate. Woodward disse que Detroit poderia entrar em contato com ele. Ele colocaria um relógio em uma certa página do New York Times, e então o New York Times seria entregue em seu apartamento. Com o relógio em funcionamento, indicando algo como página 20, ele delineava o horário em que eles iriam se encontrar. Isso, quero dizer, fale sobre incompetência com a mídia mainstream. Todos os jornais que entraram neste prédio de apartamentos foram jogados no saguão. Há uma pilha deles no saguão, então você tinha que pegar o jornal descendo até o saguão e pegando-o. Então não há como esse sistema ser viável por causa de como esse prédio de apartamentos lidava com jornais. Há tantas mentiras no Watergate, e elas são tão fáceis de provar porque foram escritos livros tão bons sobre elas. Mas como eu disse antes, esses livros são tomos, eles são difíceis de ler. E eu queria simplificar o Watergate tanto quanto pudesse ser simplificado. Ainda é complexo, pois há uma conspiração dentro de outra conspiração. Bem, você terminou? Você fez um show com Danny Jones sobre Watergate, sobre o seu livro? Nós focamos principalmente em Epstein e Diddy, mas acredito que também falei sobre Watergate. Certo. De qualquer forma, é um ótimo filme. Sim, bem, é um ótimo filme. Infelizmente, é tudo ficção. Sim, você está se prendendo demais aos detalhes ali. Você precisa manipular e moldar as coisas um pouco. O tempo de tela máximo é de 2 horas. É um ótimo filme e, como jornalista, mostra como é perseguir uma história. Infelizmente, é tudo ficção. E Bob Woodward e Carl Bernstein são. Quero dizer, o que me fez rir sobre eles é que eles contam mentiras quando nem mesmo precisam contar mentiras. Quero dizer, eu
Não fiz, então não sabia como você chamaria isso, mentiroso em série ou patológico. Então eu pesquisei no Google mentiroso em série e apareceu como mentiroso patológico. Vou te dar alguns exemplos. Bernstein disse que dirigiu até a Virgínia e essa chuva torrencial para conversar com alguém que iria dar a ele informações. E não choveu naquele dia, certo? O Serviço Nacional de Meteorologia. E então ele disse que havia uma intimação que seria entregue a ele. E então ele se escondeu em um escritório e ficou lá. Depois foi assistir Garganta Profunda, enquanto o entregador da intimação estava percorrendo a contabilidade do Washington Post. Isso também é besteira, porque Garganta Profunda nem estava passando. Naquele ponto, havia muitos processos contra você, e Garganta Profunda nem estava em Washington, Distrito de Colômbia. Então, esses caras que provavelmente são os jornalistas mais famosos do mundo, são a razão pela qual milhares de crianças vão para a escola de jornalismo todos os anos. Eles são mentirosos patológicos. E Ben Bradley também era um ativo da contra-inteligência e eu mostro isso com certeza no livro que o Ben Bradley era um CIS e você mentiu sobre ser um CIS. Sim, é engraçado. É como sabe, a experiência que tenho com isso é meio que e o filme Cães de Guerra, onde é como, sabe, a verdadeira história é muito mais interessante do que essa ficção que eles colocam na tela. E eu acho que muitos, sabe, eu realmente escrevi um livro sobre um cara chamado Marcus Schrinker, que é um mentiroso patológico, e isso costumava me matar, tipo, por quê? Algumas das mentiras que ele contava, como ele era, este é um cara que tinha uma esposa linda. Bem, vamos começar com... Ele tinha uma empresa de gestão de patrimônio que era bem lucrativa. Muitos clientes, seus clientes o adoravam. Ele era um piloto profissional. Ele era um piloto de acrobacias profissional. Ele tinha uma esposa linda e 3 filhos lindos. Não há motivo para mentir. Você é um indivíduo de primeira linha. E ainda assim não era suficiente. Ele estava constantemente falando sobre quando voava em missões você sabe, liberdade iraquiana. Ou ele estava falando sobre... Ele estava na primeira onda do Afegão. Você sabe quando invadimos o Afeganistão. É como se você nunca tivesse estado no exército. Você sabe, é como se você não gostasse. Por que mentir sobre isso? Você já é um indivíduo incrível, mas você sabe, esses caras, eu não sei o que é. Possui... Eles. CHHRISKILE. Agora, esse foi um filme muito bom feito sobre Chris Cobb por Clint Eastwood. Ele também é um mentiroso patológico. E qual era aquele filme? Ele era o assassino americano. Acredito que ele estava no Iraque ou o Afeganistão. Como um atirador é chamado sniper americano. O filme, Sniper americano, ok. E então ele também é um mentiroso patológico, mas esse filme incrível foi feito sobre ele, certo? Mesmo que ele também seja um mentiroso patológico. Bem, pegue-me se puder o filme, pegue-me se puder. O Franca Bagnall, ele é. Existem podcasts, existem livros escritos sobre como sua história não é completamente fabricada, mas a maior parte dela é fabricada. E mesmo quando você assiste ao filme, eu me lembro de quando era criança assistindo ao filme. Quando ele vai ao banheiro para fugir do FBI e ele passa pelo vaso sanitário e depois sai da aeronave na roda, bem, tipo, eu me lembro de pensar, tipo, isso tem que estar selado, tipo, não tem como. Ele tinha ferramentas consigo, como um maçarico. Como ele conseguiu entrar na roda? Bem, tem que ser que toda a aeronave tem que ser hermética, tipo, como isso é possível? E claro, né, você sabe, numa vez que o livro saiu, você descobre, tipo, isso nem é possível. Não há como ele ter ido da pousada Fuzel para o compartimento das rodas, onde as rodas descem. Simplesmente não é possível fazer isso. E há tantas outras coisas que são por invenção. Não me refiro apenas ao filme, porque o livro é quase idêntico ao filme. O escândalo Watergate mudou o rumo da história. A história dos Estados Unidos Pode ambos. Alterar a trajetória. E é por isso que precisa ser revisitado. E as pessoas precisam saber do que se tratava o Watergate.
E a mídia transformou isso em uma batalha entre o bem e o mal. A mídia retratou isso como uma batalha entre o bem e o mal. Mas, na verdade, é uma história muito complexa e é uma conspiração dentro de uma conspiração. Ei, pessoal, agradeço por estarem assistindo. Façam-me um favor. Se gostarem do podcast, por favor, enviem para qualquer pessoa que vocês acham que se interessaria, interessada, compartilhem. Inscreva-se e deixe seu like para receber notificações de vídeos similares. Além disso, nós vamos colocar todos os links do Nick para o podcast dele. Ele tem um podcast no YouTube. Também vamos adicionar links para os livros e site dele na descrição. Por favor, confira o canal dele e se inscreva. Ele tem conteúdo interessante. Considere se juntar ao meu Patreon por $10 mensais. Isso realmente ajuda a mim e ao Colby a fazer vídeos como este. E nós fazemos a versão sem censura. Provavelmente vai ter muitas palavras censuradas aqui. Então nós fazemos conteúdo exclusivo para o Patreon e vídeos sem censura. E colocamos isso no Patreon. 10 por mês, vale a pena. Agradeço muito por vocês assistirem. Obrigado novamente. Até mais.